Boa tarde, pessoal. Hoje é 15 de fevereiro e eu faço o meu primeiro vídeo deste ano. Assunto é o que não falta. A pauta é vastíssima, proporcional à degradação do Brasil. Entre os assuntos que abordarei nesse vídeo, falarei sobre os black bloc oficiais com dinheiro público, a Copa das Copas, a corrupção das corrupções, os arquivos cubanos vivos, por quanto tempo estarão vivos, Tuminha, o whistleblower de Lula, o Fora Dilma, o Fora da Copa do Mundo e seus agentes, o MST e o Papa, vem aí o Purple Bloc, o Vaticano, Venezuela e o fim do regime Maduro, muitos devem morrer nas mãos de Red Blocs cubanos, racismo inca contra Tinga, o Brasil tem um governo racista, quem diria? E, finalmente, eleições não salvam o Brasil. As instituições estão podres. Começo pelos os black blocs oficiais com dinheiro público. Exatamente há 7 meses, mais exatamente no dia 21 de junho do ano passado, um dia após as manifestações monstro, aquelas que juntaram 1 milhão de pessoas em todo o Brasil, nas principais cidades, eu fiz um vídeo chamado Fim do PT. Hoje censurado e paralisado no Google, nas 123 mil visualizações. Não sei por que chegou a 123 mil, também não sei por que parou ali. Acho que tem um limite, né? De qualquer modo, nesse vídeo eu falava da armação feita no gabinete da Dilma. Gilberto Carvalho estava por trás da armação dos black blocs. Tudo começou com uma queima de pneus, não sei se vocês se lembram, ainda naquele mês da Copa das Confederações, quando gente paga pelo governo, mais exatamente a pessoal a turma do PSOL, patrocinado com dinheiro de Gilberto Carvalho, Dilma Rousseff, provavelmente daquela milionária conta privada que ninguém pode ter acesso, o famoso cartão corporativo da dona Dilma, que gasta 60 milhões por mês, serve perfeitamente para tirar dinheiro para pagar grupos terroristas. Interessante aqui um paradoxo. O governo que promove a Copa é o mesmo governo que paga vagabundos ligados ao PSOL e às faculdades, e pessoal ligado à área federal, de vários gabinetes, de ministérios em Brasília, paga essa gente para promover a denúncia da Copa. Quer dizer, parece contraditório. Mas é assim que funciona a mente revolucionária, como bem lembrou o Dárcio. O Dárcio deu bem certinho. É um paradoxo, mas apenas aparente. Pois essa turma patrocinou aquela queima de pneus, que acabou gerando uma ocorrência policial, e na qual foram presos e tiveram que comparecer na delegacia alguns filhinhos de papai, todos eles, sem exceção, ligados ao PSOL e uma ONG, que eram pagos com dinheiro do governo federal. Na época eram os Juntos, um movimento do PSOL ligado a Luciana Genro. Mas o pessoal estava envolvido até o pescoço nisto. E depois, quando as manifestações ficaram quase que incontroláveis para a paciência da ANTA, o que aconteceu? A ANTA liberou os black blocs para a rua. Eles fantasiaram, saíram às ruas fazendo vandalismo, depredações, quebra-quebra contra todos os tipos de alvos, o que culminou agora no assassinato desse jornalista da Band. Na época, ficou bem claro isso para muitas pessoas. Foi essa a ênfase até do meu vídeo na época. Pois a coisa evoluiu, os black blocs continuam, viraram uma instituição, uma milícia comunista armada, patrocinada com dinheiro público, máscaras contra gases, capacetes, verdadeiras armaduras, armamentos, rojões, organização de centenas de pessoas em qualquer cidade do Brasil, um estalar de dedos, o black bloc está na rua. Evidente que é uma milícia armada que produz o caos social, faz a população, provoca a reação policial, que por sua vez é penalizada pela mídia comunista, OAB e instituições a favor do terrorismo. Especialmente a OAB do Rio de Janeiro, profundamente envolvida nessa safadeza. Pois esse foi um momento de grande desconforto para Dilma Rousseff,
que, com numa manobra diversionista, inventou aquela história dos mais médicos e dos cubanos. Ali começou a invasão cubana, né, que hoje já está mostrando claramente as consequências dessa safadeza cubana. Cubanos existem em todos os países, praticamente, exportando essa revolução vagabunda. Bom, tudo isso acontece em 2014, ano da Copa do Mundo, ano de eleições. Essa é a Copa das Copas, diz a Dilma. Mas é a corrupção das corrupções. Nós já vimos os bilhões de reais jogados fora, estádios inúteis, que serão desaproveitados, e isso serve uma fantasia de propaganda do governo comunista de Dilma Rousseff e seus cúmplices nesse crime organizado. Reinaldo Azevedo, agora em coluna recente na Veja, usa a palavra eu denuncio, je accuse. Eu denuncio quem? Ministro da Justiça, Gilberto Carvalho, Dilma Rousseff, advogados da OAB e puxa-sacos de PSOL, empregados financiados pelo dinheiro público, de serem os mandantes disso. Isso estava claro para mim há 7 meses atrás. É claro para qualquer pessoa de bom senso, até para tucanos isso está ficando claro, né, que aquela ideologia comunista que os tucanos têm, de repente esgotou-se, ela chegou num limite, porque isso também não pode conviver com o crime público organizado. Essa expressão crime público organizado, eu inventei ela em 2001, 2000 mais ou menos, o ano que eu conheci o Olavo de Carvalho. Crime público organizado é o que se vislumbrava no Brasil. Não se tratava apenas do PCC, do primeiro comando da capital, não se tratava de bandidos presos em presidiárias, em presídios que promoviam crimes desde dentro, mas sim o próprio governo que se transformava num braço criminoso dele mesmo e com seus vários agentes. Pois chegamos ao ano de 2014, o ano da Copa, que é a corrupção das corrupções. Por outro lado, é muito momentâneo, muito falado, está na boca de todo mundo, ou quase, a história do fracasso redondo dos médicos cubanos tornados escravos pelo regime de Fidel Castro e Lula. Esse regime eu chamo Fidel Castro e Lula, nem chamo Dilma, porque Dilma é uma fantasia, é um passatempo a Dilma perto do Lula. Pois bem, deu no que deu, a gente já sabia que isso ia acontecer, então está o governo brasileiro envolvido em trabalho escravo, explorando o trabalho de profissionais, alguns honestos, quase todos honestos, e todos eles prisioneiros do regime comunista de Castro, e fora também a má medicina que eles praticam, colocando em risco a população brasileira, como aparece seguidamente no Facebook. Fora isso, existe o trabalho escravo, a exploração, o golpe dos 10 mil reais, tudo que essa doutora Carmona agora reivindica. Ela quer uma indenização de 149 mil reais do governo brasileiro. Vai ser difícil arrumar isso aí, porque o governo brasileiro já não existe mais, existe um governo comunista latino-americano, no Fórum de São Paulo, há muito tempo, e que tem o seu próprio aparelho jurídico e policial, a sua própria Polícia Federal, portanto, essa pretensão de 149 mil reais está fadada ao fracasso, ao insucesso. E isso está gerando também arquivos cubanos vivos, como eu chamo. Esses médicos cubanos estão correndo risco de vida aqui dentro do Brasil. Eu disse risco de vida, não risco de morte. Eles vão ser perseguidos e, eventualmente, algum ou outro vai morrer. Porque nós estamos lidando com um regime comunista, fascista, que tem esqueletos no armário, tem morte nas costas, que tem agentes autorizados a cometer crimes, embora sejam pseudo-adversários do regime que está no poder, mas a gente sabe que PSOL, PSTU, PCO, esses grupelhos são a linha auxiliar, a linha fascista, a linha de rua, as SS do governo comunista de Dilma Rousseff, Lula e Fidel Castro. Então, quanto tempo durarão esses médicos cubanos, não sei. Então, desconfiem quando algum aparecer morto misteriosamente, teve um infarto, alguma coisa do gênero. Nós estamos lidando com bandidos, certamente, então podemos esperar qualquer coisa de bandidos. Aliás, o povo brasileiro está percebendo o crime de uma maneira muito particular.
É cada vez mais frequente, é quase que diário, acontece 3, 4 vezes por dia que a gente lê publicações, especialmente no Facebook, de gente presa, de bandidos que são pegos pela própria população, são linchados, alguns até torturados, amarrados em postes, pendurados em galhos de árvores, porque o povo está exasperado. Ele percebeu que esse governo comunista terminou com a sua segurança privada. Então, está fazendo justiça com as próprias mãos. Isso era altamente previsível. Então, essa exasperação, por enquanto, ela é individual, ela é pessoal, é caso a caso. Onde acontece na esfera de influência do indivíduo, ele pode agir. Não existe, portanto, uma resistência organizada, porque não há partido político que organize nada, nenhuma oposição verdadeira contra o regime comunista, que, aliás, o principal, aspas, partido de oposição, PSDB, é tão comunista quanto o PT, PMDB e outros bandidos associados. Outro assunto muito interessante foi o delegado Tuminha, naquela fantástica entrevista dele no Roda Viva, é o whistleblower de Lula. O cara que saiu lá de dentro e deu com a língua nos dentes, que soprou o apito. O whistleblower é aquele que denuncia, o cara que vem de dentro do esquema e denuncia o esquema criminoso. A imprensa maior finge que o Tuminha não existe. A imprensa maior também faz parte do crime organizado, né? Embora não toda ela, por exemplo, a Rede Globo, não é toda a Rede Globo. Existem pessoas que estão conscientes desse compromisso promíscuo dessa emissora de televisão, de informação, com esse governo comunista Lula Fidel Castro. Mas tem gente que está contra e não encontra mais espaço dentro da própria emissora. Aliás, a própria emissora percebe isso e está começando a cobrar dos seus artistas, em geral comunistas irresponsáveis, promotores desse estado de caos que vive o Brasil, mas existem alguns deles que não estão de acordo com o que está acontecendo e estão denunciando também esse esquema. Existe, na verdade, uma resistência. Essa resistência não está organizada, mas ela existe. Ela é pessoal, ela é individual, atinge algumas pessoas e alguns pequenos grupos. A gente sabe que se a eleição fosse no Facebook, a Dilma seria fuzilada. A gente sabe disso, né? Mas isso também está acontecendo até dentro das grandes empresas de jornal, de mídia. A Rede Globo, no entanto, permanece ainda tentando defender o indefensável, por exemplo, como está acontecendo na Venezuela. Então, ano de 2014, ano de Copa, fora a Copa, temos que secar essa seleção. Tempos atrás já me incomodei, já discuti com gente que pensava não tem uma coisa a ver com a outra, temos que torcer para a nossa seleçãozinha. Temos que torcer nada. Isso é uma safadeza, isso é uma outra grande roubalheira. Joseph Blatter, Ricardo Teixeira, Avelange, Lula, Rede Globo, Ronaldão, esse lixo humano, ladrões organizados, com um teto de bilhões de dólares para roubar, toparam a aventura criminosa de seu Lula, que queria uma Copa em 12 sedes, quando a FIFA sempre fez em 8, mas o Lula, a sua importância para o comunismo internacional, para a nova ordem mundial, fez que a FIFA, uma das ONGs maiores da nova ordem mundial, concordasse com isso. Já estão arrependidos. Viram que o brasileiro não tem condição de fazer Copa do Mundo decente, as coisas estão indo de mal a pior, tem gente morrendo nos estádios. Então, mas isso era uma roubalheira e eles participaram dessa roubalheira. Portanto, fora a Copa do Mundo, fora a seleção do Filipão, estou me lixando para o seu Neymar, o seu Fred, qualquer outra porcaria que vai representar um interesse que não é o interesse do povo, o verdadeiro interesse do povo brasileiro. Venezuela. Venezuela é uma situação agora de guerra civil iminente, se é que já não temos tantas informações assim, mas a Venezuela está avançada num processo, o povo venezuelano está avançado num processo de rejeição e denúncia do regime comunista criminoso, assassino, desse maluco, desse Nicolás Maduro, um psicopata, sucessor de outro psicopata. O Brasil defende esse lixo venezuelano, mas o povo venezuelano está dando mostras de grande coragem. Irão morrer. Existem cubanos treinados, armados lá dentro. Fala-se em 60 mil tropas cubanas dentro da Venezuela, e provavelmente financiado por dinheiro brasileiro.
que estão matando cidadãos venezuelanos. Mas eles não vão poder matar a população toda, eles não vão poder matar Caracas, ou metade daquela cidade enorme, com milhões de pessoas que saírem na rua e vão encurralar aquele psicopata no Palácio Miraflores e deu para a bola dele. Outro assunto que ficou muito momentoso foi o racismo inca contra o Tinga. Coitado do Tinga. Repara aquela unanimidade burra, todo mundo chorando, o racismo. Mas o Brasil é um país racista. O Brasil inventou cotas de negros, aliás, importou cotas para negros, tornou a raça um elemento de desigualdade. Então, o Brasil e essa imprensa safada, muito parecido com aquela situação do Mandela, que eu denunciei no vídeo anterior, o Brasil é um país racista, que promove leis racistas, promove desigualdade racial, né? E, hipocritamente, diz, Tinga, estamos com você, estamos fechados com você. Conversa fiada, não caio nessa também. Agora, indígenas deu nisso, né? Indígenas, incas, deu nisso. E que propaganda tem esses incas lá? Eu estive no Peru agora, mês passado. Parece assim, ó, o apogeu da humanidade. Uns selvagens, criminosos, bárbaros, que aproveitaram as construções que já estavam prontas lá há muito tempo. E agora aquele povo, que não é claro, não é a expressão do povo peruano, mas aquilo que a gente viu no estádio dá razão ao Tinga, mas a gente sabe que esse assunto do racismo é um assunto também criado na mídia. Como eu estava dizendo, eleições não vão salvar o Brasil. As instituições estão podres demais, se passaram do ponto, se deterioraram de tal modo que não adianta eleições, não adianta partidos políticos, não, isso não vai nos salvar. A Câmara dos Deputados, Supremo Tribunal Federal, Senado Federal, ele está contaminado por comunistas com um poder extraordinário, vão falsificar essa eleição se caso Dilma tivesse algum candidato à altura para derrotá-la nas urnas, eles podem falsificar as urnas. O Brasil é o único país do mundo que confia numa máquina altamente fraudável como uma urna eletrônica. E ainda não existe mais nem um recibo do voto. Reparem, é muito assunto, mas eu acho que para o primeiro vídeo do ano, acho que vale a pena tocar. Esses pontos são os que mais está se falando. Então, principalmente, um despertar de consciência do povo brasileiro, numa pequena resistência, ainda pontual, de indivíduos, de pequenos grupos, ainda não é uma resistência global, até porque não tem ninguém para organizá-la, mas já está começando uma rejeição, porque o povo sabe que desse governo comunista não pode esperar saúde, educação nem segurança pública. E a vida é o bem mais importante que temos. Quando a nossa vida está em risco, as pessoas percebem que o Estado comunista é o Estado de natureza e elas vão se defender como puderem. É uma pena que nós não temos organização política, salvo algumas raríssimas exceções, pessoas que não têm poder ainda. Mas, fica aqui o recado, a hegemonia comunista que se construiu ao longo de décadas e que levou o PT ao poder, junto com ladrões de outros partidos, ela está começando a reverter. Há uma perda, sim, da hegemonia petista comunista no Brasil. Há uma perda. Mas ainda é uma pequena perda. Ela tem que ser maior para que o fim dessa hegemonia leve ao poder outro grupo contrário, absolutamente oposto a esse regime comunista, fascista, assassino. Obrigado pela audiência.